Pai, nós te agradecemos por esse dia e pedimos a tua bênção, a tua unção, que haja manifestação do teu sobrenatural sobre nós. Que o Senhor nos leve a um nível mais profundo para conhecer o Senhor e toda a manifestação daquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Bem, queridos, nós estamos nessa temporada onde queremos falar um pouco das obras de Jesus e da pessoa do Senhor Jesus. Queremos também mergulhar nos evangelhos, como nós temos esse propósito de mergulhar durante esse mês, mais uma vez, nos 4 evangelhos. Por que nós estamos reforçando isso? Simples, por causa do espírito que está atuando cada dia mais, que é o espírito do anticristo. Se há um anticristo, nós precisamos mergulhar no Cristo, porque há uma atmosfera, um ambiente proporcionando o desvio da pessoa de Cristo, um desvio nosso da pessoa de Cristo. Precisamos centralizar cada dia mais as pessoas na pessoa de Jesus, senão seremos conduzidos todos os dias para fora, e isso é o que nós chamamos de apostasia. Amém? Mediante isso, nossas mentorias, de agora deu até uma paralisada acerca das obras, né, das filosofias e tudo mais, e nós queremos fazer com que vocês mergulhem um pouquinho mais nessas questões da pessoa mesmo de Jesus, da ideia de que Cristo quis trazer, e não só da filosofia de Cristo, mas, na verdade, ele não veio trazer uma filosofia, ele veio trazer uma transformação de vida. Jesus, ele não veio trazer uma ideia filosófica para que pudéssemos seguir. Jesus, ele não veio trazer nada a mais do que uma transformação e os frutos dele na sua vida. Então, nós queremos meditar em trechos daquilo que ele disse, fazendo com que haja como diz, um avanço aí. Eu quero só, não era para compartilhar, só para pegar minha Bíblia. Eu quero que você abra aí em um dos textos, vamos meditar um pouquinho sobre isso, uns textos de Mateus. Abre aí Mateus 5. Nesses dias que nós vamos, nesses dias nós vamos meditar um pouquinho no que é chamado de Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha. Bom, a Sermão da Montanha, ele é muito especial. Esse foi palavras que Jesus ele lançou, ele trouxe, que refletia o teor dessa nova aliança. Quando nós falamos da nova aliança, a nova aliança parece uma redundância, né? A nova aliança não significa uma nova aliança do que eu estou construindo outra, ou seja, acaba-se uma e começa a outra. Na verdade, a palavra aqui é Brit Hadash, ou Brit Hadashah, que é a reforma da aliança. E você vai ver muito claro no Sermão da Montanha essa reforma que ele está fazendo. Em muitos pontos, Jesus começa dizendo: você ouviu o que foi falado assim? Então, agora, esse ponto da aliança vai ser manifesto assim. Você ouviu que é assado? Agora, esse ponto é assim. Ou seja, essas são as reformas daquilo que o Senhor estava fazendo. Porém, nós vemos numa pegada, preste atenção aqui no que nós estamos tentando passar para vocês. 1, a pessoa de Jesus sendo entronizada. 2, o ambiente profético. 3, a ativação do teu ministério. Esse ano, nós vamos trabalhar exatamente isso. Pessoa de Jesus, a atmosfera profética e, o avanço e a ativação ministerial. Nós estamos com grupos de estudos, nós estamos com grupos de orações, nós estamos com propósitos estabelecidos, nós estamos com jejuns, nós estamos entrando dentro disso, porque precisamos mergulhar profundamente nessas 3 características esse ano. Uma atmosfera profética saudável,
Aqueles que não estão aí no som do teruá, no som do teruá não, no som do reino, nós estamos fazendo uma escola profética, estamos lançando lá no som do reino. Se você não faz parte, procura lá no Facebook, é um grupo fechado chamado Som do Reino. Lá a gente está passando essa escola profética que estamos fazendo aqui em Vilhena, o apóstolo José e eu, porque nós estamos entendendo que precisamos trazer uma pureza no ambiente profético para que possamos crescer na pessoa de Jesus. 2, nós estamos estabelecendo, então, a centralidade em Cristo. E 3, nós estamos ativando o ministério. Amém? E nada mais interessante do que nós começarmos com o Sermão do Monte, porque o Sermão do Monte é isso. O Sermão do Monte, ele vai trazer essa característica no começo do que nós chamamos de bem-aventuranças. Esse é o primeiro contexto que Jesus traz. Olha que lindo isso. Mateus 5, versículo 1. Vendo Jesus as multidões, subindo ao monte e como se assentasse, aproximou-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo. Então Jesus ele chega no monte e ele passa a ensinar as pessoas nesse contexto. Ele começa a dizer: bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles são o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriares e vos perseguires e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. A primeira coisa que o Senhor começa a dizer é sobre as bem-aventuranças. A palavra bem-aventurança aqui é feliz, é um dos contextos que traz a palavra feliz, ou seja, alguém que está em um estado pleno de alegria, ou aquele que entrou em uma dimensão de alegria. E aqui ele começa a dar, então, as bênçãos daqueles que entram em alguns contextos, e aqueles que mantiveram e mantêm frutos espirituais na vida deles. Veja, querido, que todas as promessas ou bem-aventurança ou bênção está ligado à dimensão em alguns fatores que estão já sendo que estão frutificando na sua alma. Veja aqui, ele começa a dizer: bem-aventurado é os que possuem isso, bem-aventurado os que fluem naquilo, bem-aventurado aqueles que já alcançaram isso. Veja que as bem-aventuranças, ele está bem ligado a alguns contextos de treinamento que já foram criados na sua alma. Então, para que você possa entrar nessas bem-aventuranças, a tua alma, ela tem que ter isso, vai ter o som do reino. Ele tem que já ter algumas características bem transformadas. Então, ele começa dizendo: bem-aventurado os humildes de espírito. O primeiro fator de bem-aventurança são aqueles que alcançaram o nível de humildade. A primeira coisa que o Senhor começa dizendo que o reino dos céus será alcançado por aqueles que são humildes. Veja, querido, todo orgulhoso já está fora do reino de Deus. Já começa o ponto. Jesus ele começa já passando o facão aqui, né? Ele vê as multidões e ele começa a ensinar essa multidão acerca disso. E ele começa dizendo: bem-aventurado são os humildes, humildes de espírito. Isso daqui já é o oposto da arrogância de espírito. Bem-aventurado os humildes, porque deles é o reino dos céus. Quando a gente vê essa parábola ou essa passagem de Mateus, parece que Jesus está consolando o povo,
mas não é uma consolação. Jesus está ensinando o povo a respeito da chave dos segredos do céu. Você quer alcançar alguma coisa? Você quer alcançar o reino de Deus? Ponto seja humilde. Feliz é aquele que é humilde, porque aquele que alcançou o nível de humildade e venceu as obras de Leviatã, é deles o reino dos céus. Você quer desfrutar das coisas dos céus, você quer avançar nos segredos dos céus, você quer desfrutar das coisas que o reino tem para você, existe um segredo: a humildade. Sem humildade, você não acessa o reino. Sem humildade, você não desfruta das coisas do reino. Sem humildade, você não consegue fluir no reino. Por isso, nós muitas vezes falamos demais do reino, porém não vivemos aquilo que o reino tem para nós. É como a gente fala do reino, como a igreja fala do reino, como nós falamos muitas coisas acerca do reino. Porém, na tese, ou em tese, ou no dia a dia, irmão, vamos lá, às vezes a gente vive pouco o mover do reino em nossas vidas. Uma coisa é o reino ideológico, outra coisa é o reino seguindo você. É realmente a manifestação do reino na tua vida. Então, só existe uma forma de você entrar nesse nível de humildade, ou perdão, de reino, de mover do reino. É com a humildade. Vamos, como diz, definir então o que seria a humildade. A palavra aqui é a palavra para humildes aqui é a palavra é, pitochos, que é uma palavra que significa como que eu posso dizer aqui? É como se fosse reduzir algo ou, ou, ou você reduzir ou destruir as virtudes. Seria isso. Ele reduz as virtudes. O que seria a humildade? É você pegar tudo aquilo que está em você, tudo aquilo que é seu, tudo aquilo que é teu próprio, e reduzir isso na cruz, tomando as virtudes de Cristo em você. Então seria essa humildade, ou seja, todo o amor próprio, todo o valor próprio, tudo aquilo que nós mais alimentamos em nós é destruído agora. A humildade, ele sempre vai ser conjugado com a mansidão. Humildade e mansidão, humildade e mansidão. Por quê? Porque ele começa a ter essa característica de reduzir o meu ego próprio, ou a minha vontade própria, ou o meu valor próprio, para tomar o valor de alguém. Ou seja, todas as vezes que eu deixo o meu valor para tomar o valor de alguém em mim, eu estou sendo humilde. Né? A humildade não tem nada a ver com simplicidade financeira, com carência financeira, não tem nada a ver com isso. A humildade não tem nada a ver do modo que eu falo, a humildade tem a ver com o modo de espírito. Então, a humildade é espiritual. Os humildes de espírito. Por quê? Porque a arrogância, a soberba também é uma enfermidade do espírito, como já falamos a respeito das obras de Leviatã. Bem? Então, a primeira bem-aventurança, ou seja, a primeira promessa, é a promessa do reino. Você alcançará o reino quando o teu espírito entrar dentro do Espírito de Deus e tomar as virtudes do Espírito de Deus em você. Então você começa a possuir o reino. O reino de Deus é dos humildes. Os arrogantes não herdarão o reino de Deus. Por quê? Porque ele entra na obediência e desobediência. Segundo fator, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Essa é uma referência a Isaías. Essa é uma referência que o Senhor começa a usar de Isaías 61. Isaías 61, versículo 2, ele usa essa referência. Qual seria o ministério do Senhor Jesus? Ele começa dizendo:
o Espírito do Senhor, 61, versículo 1, está sobre mim para... Então, perdão, está sobre mim porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar liberdade aos cativos e pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar os que choram. Então ele está dizendo, olha, os que choram serão consolados. Por quê? Porque essa é a promessa da unção do Espírito. Irmãos, a unção do Espírito Santo consola os que choram. Então ele está dizendo, felizes são aqueles que estão chorando. Mas a palavra chorando aqui não é chorando somente por sair lágrimas dos olhos, né? Mas é por lamento. Bem-aventurados são aqueles que estão num estado de lamento pela situação que estão vivendo. Mas essa situação não é uma situação pessoal. Bem-aventurado é aqueles que estão entendendo o som do lamento. São aqueles que estão entendendo a situação da terra e estão lamentando por isso. Esses serão consolados. Veja aqui, querido, não é só, você está passando por um problema, você está chorando, você vai ser consolado. Nem sempre, porque às vezes o problema que você está passando, você caçou com a tua própria mão. Então, isso é um resultado de um pecado pessoal. E se é resultado de um pecado pessoal, nem sempre você será consolado. Amém? Então, a gente tem que começar a entender isso. Porque a gente pega essa bem-aventurança, não, olha, eu estou chorando porque eu estou triste. Mas qual é o motivo dessa tristeza sua? Qual é o motivo daquilo que te fez entristecer? Esse chorar aqui, ele está ligado a uma lamentação. E aí ele diz assim, bem-aventurado ou feliz é aqueles que estão chorando. Por quê? Porque eles serão consolados. E a palavra consolo aqui também significa eles serão admoestados, eles serão exortados. Então preste atenção, querido, o consolo também, colocando agora para um outro nível, que você está chorando por uma situação pessoal, o Senhor diz, bem-aventurado, olha, seja feliz, você está chorando, você está passando por momentos de dificuldades, de lamentos, de clamores ou de qualquer coisa assim, beleza, bem-aventurado, seja feliz, porque você vai ser admoestado, você vai ser totalmente corrigido, você vai ser, às vezes, repreendido, você vai ser colocado em um estado de exortação, mas também você vai ser confortado, ou seja, dependendo a situação que te fez chorar, ou dependendo do grau do teu lamento, vai ser o grau de consolo. Esse consolo pode vir por uma exortação, esse consolo pode vir por uma correção, esse consolo pode vir por uma... Como que eu posso colocar aqui a palavra? Como um conforto. Oh, meu Pai do céu. Essa consolação pode vir chamar para o lado. Então, depende da situação que você está e depende o que é o teu lamento. Esse consolar vai vir de uma forma. Então, bem-aventurados são aqueles que estão chorando. Mas, como a gente já colocou, uma das palavras também usada aqui para bem-aventurar pode ser prossiga. Então, ele está dizendo, prossiga, você que chora. Irmão, você foi afetado por alguma maneira, prossiga, não pare. Por quê? Porque você será consolado, você verá e será satisfeito, e você verá a glória do Senhor. Prossiga, continue, não pare, avance. O Senhor está dizendo para aquela multidão, olha, avance, vocês que estão no estado de lamento, avance, continue. Por quê? Porque vocês terão consolo. E esse consolo pode vir de diversas maneiras. E aqui eu abro o parente, querido. Entenda isso. Às vezes o teu consolo não é só um ombro para você chorar. Às vezes o teu consolo é uma palavra que te traz para a centralidade daquilo que você precisa entender. Pode ser. Amém?
Nós precisamos ser consolados sempre. Nós precisamos estar debaixo do consolo. Olha Salmo 23. O que diz Salmo 23? Palavras, né? Mas o que diz essas palavras? Salmo 23 diz o seguinte, que a tua vara e o teu cajado me consola. Aqui nós vamos ver esses dois pontos. Aqui a gente vai ver os dois pontos do que nós falamos do ser consolado. Primeiro, o cajado. O cajado é aquilo que puxa para perto. Mas tem a vara. A vara é aquilo que exorta. Então veja que o consolo que o Senhor traz é o cajado de trazer para perto, mas também a vara que exorta e que corrige. Que isso também é um consolo. Amém? Ele continua dizendo: bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Essa também é uma referência. Veja que em muitas bem-aventuranças aqui, Jesus não foi trazendo aleatoriamente. Jesus foi falando palavras relacionadas à antiga aliança, ou seja, ele estava chamando as promessas. Olha aqui, versículo 5 do capítulo 5, ele se refere a Salmo 37, versículo 11. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. A palavra manso aqui volta-se à bondade de espírito, à gentileza e à humildade. Ou seja, o que seria essa humildade? É humildade relacionada a Deus, é a disposição de espírito para a qual aceitamos a forma que Deus está lidando conosco. Ou seja, é uma característica, a humildade aqui relacionada à mansidão, é eu entender que o como Deus está me tratando é uma forma. Isso, exatamente, Nalva. Mas essa humildade aqui é uma forma de que eu aceito o processo de Deus na minha vida. Eu sou manso. Por que esse grau de humildade? Porque uma pessoa mansa, ela aceita ser corrigida e tratada. Uma pessoa que não é mansa, ela não aceita ser corrigida e tratada. Então, na maioria dos processos que o Senhor nos leva a viver, somente os mansos terminarão. Entendeu aqui? E agora, olha a promessa para os mansos: eles herdarão a terra. Olha a promessa para os mansos, segundo o Salmo: eles deleitarão na abundância. Então veja, querido, até mesmo a prosperidade depende do meu grau de mansidão. A paz depende do meu grau de mansidão. A herança depende do meu grau de mansidão. E a mansidão, volto a dizer, não é a procrastinação. A mansidão não é aquela. É porque quando a gente vê mansidão, irmão, sou tão manso. Não tem nada a ver com a minha entonação. É a ver o meu posicionamento em meio ao processo de Deus. Por isso Jesus era um manso e ele foi como uma ovelha, um cordeiro mudo ao matadouro. Ou seja, esse era o processo de Deus e ele prosseguiu mansamente nesse processo. Manso não é ser, como que eu posso dizer? Manso não é ser banana. Bem, queridos? Manso não tem nada a ver com bananice. Manso tem a ver com estado de resiliência e persistência no processo de tratamento de Deus em minha vida. Então, só os humildes e mansos permanecerão vitoriosos em Deus. Humildes, porque eles aceitarão o estado, eles se posicionarão no estado de aceitação, e manso permanecerão juntos nesse estado de tratamento e processo. E aí você vai ver que os humildes herdam o reino dos céus e os mansos herdam o reino da terra. Lindo isso, né? Olha lá, os humildes, eles herdam o reino dos céus
e os mansos herdam o reino da terra. Você quer ir para o céu? Seja humilde. Você quer prosperar na terra? Seja manso. É isso daí. Como diz o apóstolo Joseir, né? Irmãos, o Senhor disse para nós que nós amássemos uns aos outros e não amassássemos uns aos outros, né? Então a gente tem que colocar aí. Então a gente tem que amar uns aos outros, né? Não amassar. Então, quando a gente começa a entrar nesse estado de mansidão, volto a dizer, mansidão não é a minha cara. Mansidão é a aceitação do processo. Isso é ser manso. Porque o que não é manso corre, o que é manso permanece. E eu só posso prosperar depois que eu sou tirado dos cativeiros. Mas eu só posso sair dos cativeiros depois que eu parar de cometer os pecados que me levavam aos cativeiros. A minha alma, ela é cativa. Minha não, perdão. A alma do ser humano, ela é cativa. A gente fala minha, a gente, não, eu saio dos cativeiros, estou saindo todos os dias. Oh, Jesus, vamos lá. Nós temos que sair dos cativeiros, que é colocado na alma. E por que a alma é colocada no cativeiro? Por causa de pecados e erros. Práticas, escolhas, que faz com que a nossa alma entre em cativeiros. Porém, só os mansos sairão dos cativeiros, porque eles aceitarão os processos e sairão dali. Então, voltamos de novo. Bem-aventurados são os mansos. Por quê? Porque eles herdarão a prosperidade e as riquezas da terra. Amém? Próximo. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Essa é uma referência a Isaías 55:2. Que diz assim: Ah, todos vós, os que têm sede de justiça, vinde às águas, e vós, os que não têm dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço. E vinho, sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Então ele começa, essa é uma referência que ele está dizendo a Isaías 55. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Ou seja, aqueles que estão... Sim, amém. Ele começa dizendo, olha, bem-aventurado, feliz é aqueles que estão promovendo justiça, que estão ávidos na justiça. Veja, querido, justiça aqui não é justiça própria, preste atenção. Não é os vingadores do futuro, não é os vingadores solitários, não, porque nós vamos acabar com tudo isso, vai arrebentar tudo com o espírito de João, né? O espírito, não, Senhor, o Senhor quer que nós manda fogo do céu, nós arrebenta com esse povo tudo aqui. Não, não é esse tipo de justiça que o Senhor está dizendo. Bem-aventurado são os que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurado é aqueles que querem ver o reino de Deus se estabelecendo na terra. Bem-aventurados são aqueles que querem ver o Senhor reinando sobre todos os homens. Bem-aventurado é aqueles que querem ver o mal sendo dissipado. Bem-aventurado é aqueles que estão promovendo a obra da justiça. Bem-aventurado é aqueles que estão correndo na obra da justiça. Por quê? Porque esses se fartarão. Esses se satisfarão, esses serão nutridos. E agora eu vou dizer uma coisa que eu creio que muitos vão celebrar. Esses engordarão. Então, irmão, se você está engordando, é porque você está com fome e sede, está sendo farto. Glória a Deus. É a palavra aqui, gente. A gente tem que entender essa palavra. Então, voltando aqui, brincadeira à parte. Irmãos, vocês serão prósperos, vocês serão fartos, vocês serão cheios, vocês receberão. Então, em nome de Jesus,
seja farto, procure a justiça, procure entrar na justiça, procure promover justiça. Nós precisamos, então, ser promotores da justiça, como diz o Senhor. Agora, olhando para Isaías 55, ele diz isso: olha, se você tem sede de justiça, vinde a mim, tome da minha água, compre sem dinheiro. Veja que o promover justiça também te traz um nível de prosperidade. Amém? Próximo, versículo 7. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Aqui o Senhor também faz algumas menções, e a menção é: aquilo que você quer que os homens te façam, faça também a eles. Então, aqui é a lei da semeadura. Se você age com misericórdia, se você olha com misericórdia a situação alheia, a palavra misericórdia aqui ele vem da raiz ajudar alguém aflito ou buscar auxiliar alguém. Então, se você está procurando ajudar a aflição de alguém, quando você tiver aflito, você será também ajudado. É a lei da semeadura. O Senhor está dizendo: felizes são aqueles que conseguem entender e auxiliar alguém, porque no dia da tua aflição você também será auxiliado. Versículo 8: bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Olha aqui, queridos, só existe uma maneira de ver a Deus ou de alcançar a Deus, com o teu coração limpo. Essa é uma referência de Jesus acerca de Salmo 24:4. Salmo 24, versículo 4. Na verdade, vamos ler o Salmo 24, que é bem pequenininho. Ele diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo que nele se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de coração, o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Ou seja, há uma expressão que ele diz: quem subirá e verá a Deus? Quem é aqueles que conseguem ver a Deus? Aqueles que têm o coração limpo. Aqueles que não entregam a sua alma às coisas da falsidade. Aqueles que mantêm puro o seu coração. Irmãos, a resposta de Jesus aqui, na verdade, esse sermão do monte, para mim, é a resposta de muitos que estão procurando alguma coisa em Deus. Você quer fluir no reino? Seja humilde. É o segredo. Porque às vezes a gente ora, e gasta tempo orando, e Jesus está chamando a multidão e dizendo: peraí, deixa eu ensinar uma coisa para vocês. Deixa eu responder a oração de vocês. Deixa eu te falar aqui aquilo que vocês me procuram. Vocês querem dar o reino dos céus? Seja humilde. Veja que Jesus está dando resposta para aquilo que eu preciso estabelecer na minha alma. Entende? A gente ora: ah, Senhor, me leva para o reino. O Senhor diz: não, não é assim. Ah, Senhor, me prospera. Ah, tudo bem, mas não é assim. Ah, Senhor, me consola. Tá, não é assim. Jesus está dando uma resposta para nossas orações. Eu vejo esse texto, a resposta de Jesus acerca das nossas indagações. Tá. Como conquistar o reino dos céus? Depende de Deus? Não, não depende mais, porque Deus já providenciou a porta de entrada que é Jesus. Agora depende do quê? Seja humilde. Se você não é humilde, você nunca verá o reino dos céus. Ah, você quer prosperar? Seja manso. Aceite o Senhor te tirar de todos os cativeiros. Você quer ser consolado? Então, comece a criar lamentos acerca da situação da terra. Lamente sobre isso. Você quer ser farto? Promova a justiça. Você quer ser auxiliado no tempo das tuas aflições? Auxilie pessoas. Tire pessoas dos cativeiros. Haja com misericórdia. Você quer ver Deus? Limpe o teu coração. Comece a manter o teu coração limpo e as tuas mãos puras. Quer dizer, teu coração puro e tuas mãos limpas. Depois ele diz: bem-aventurado os que são perseguidos por causa da justiça.
e também 1 Pedro diz isso, 1 Pedro 3,14, mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Porque, olha de novo aqui, querido, o Senhor referindo ao reino dos céus. Duas coisas nos faz entrar no reino dos céus. Um, a humildade. Dois, ser perseguido por causa da justiça. Porque ele diz, bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça, porque é deles o reino dos céus. Segunda vez que o Senhor Jesus expressa essa mesma palavra. Olha lá no versículo 3, porque deles é o reino dos céus. Versículo 10, porque deles é o reino dos céus. E aí, versículo 11, bem-aventurados sois quando por minha causa os injuriarem, os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos, exultai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. Você quer ser galardoado? E eu termino aqui. Irmão, você quer receber galardão? Você quer receber recompensa? Você quer receber posição? Por que você está revidando as coisas que falam contra você? Por que você está tentando promover o teu nome ou a tua justiça? Todas as vezes que você é perseguido, você recebe galardão. Então veja aqui, querido, como a gente vê pessoas que paralisaram no ministério porque foram perseguidos. Quantas vezes as pessoas entregaram o chamado porque falaram dele? Quantas vezes as pessoas dizem, eu não quero mais nada da igreja não, porque essa igreja todo mundo não reconhece meu trabalho, essas pessoas não fazem... E a gente começa a brigar e paralisar por causa disso. Somente você está perdendo o galardão, querido. Todas as vezes que você começa a enfrentar as críticas alheias a respeito do teu chamado, a respeito do teu ministério, se realmente você está fazendo o que é certo, então você está ajuntando galardão. Amém? E terminamos ele dizendo isso. Pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Essa é uma referência também de 2 Crônicas 36:16, que diz assim: eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam a palavra de Deus e mofavam dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra seu povo, e não houve remédio algum. Veja que veio uma destruição generalizada. Amém? Você quer receber alguma coisa aqui? No sentido que você está buscando algo do Senhor? Releia de novo. Depois esse capítulo 5, do versículo 1 ao 12, que você vai ter as respostas de todas as tuas orações. Vou falar de novo. Você quer receber algo do Senhor? Aqui você tem as respostas de todas as tuas orações. Você está querendo alcançar o reino de Deus? Seja humilde e não se preocupe quando você estabelecer justiça e for perseguido. Você quer ser consolado? Promova lamentações acerca da situação? Você quer herdar riquezas? Seja manso e aceite o tratamento. Você quer ser farto? Promova a justiça. Você quer ser auxiliado? Tenha misericórdia. Você quer ver e ter visões com Deus e ver as coisas de Deus? Você quer ter uma intimidade e experiências com Deus? Limpe o seu coração. Eu esqueci dos pacificadores aqui, no versículo 9. Bem-aventurados pacificadores. Ou seja, bem-aventurado é aqueles que amam a paz. Bem-aventurado é aqueles que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus.
Você quer receber galardão? Não importe com as perseguições. Então, isso é a resposta do Senhor a todas as nossas orações. Amém? Deixa eu só ver aqui. Existem algumas possibilidades de o Senhor criar uma ministração para aqueles que passam a... Podemos sim. Podemos sim. Amém? Vamos pensar um pouco nisso. Amém, queridos? Então, Deus abençoe, que o Senhor continue a trazendo. Leia e releia esse texto. Aqui está a resposta das tuas orações, aquilo que você precisa estabelecer como resposta de Deus, porque nem sempre você vai somente pedir para receber. O Senhor precisará trabalhar na sua alma também. Bem, que o Eterno te abençoe ricamente e te faça prosperar em tudo, em nome de Jesus. Shalom, shalom.